E esse cantinho aqui, ela, né? Ninguém menos do que ela. A razão do projeto inteiro. Por quê? Vamos lá. Tudo começou porque sempre foi o sonho da minha vida ter uma Molly. E aí eu falei que quando eu conseguisse comprar uma, ela seria o ponto inicial do meu projeto. E aí o apartamento, ele tem uma metragem boa, mas ele não é tão grande, a sala e tal. E aí eu comecei o projeto a partir dela. Eu falei, aonde vai caber uma poltrona Molly nesse apartamento? E aí, o que eu fiz? Aqui atrás é a lavanderia. Então eu criei um painel de laca mimetizado para esconder a lavanderia, que eu não uso muito, então daria para eu colocar uma poltrona atravancando um pouquinho esse acesso, tá? Numa casa onde tem um alto fluxo de lavanderia, muita gente eu não colocaria, mas é minha casa e eu queria uma Molly e aqui era o canto da Molly, tá, gente? Bom, enfim, aqui eu fiz meu cantinho de leitura, de meditação, eu amo sentar aqui, tomar meu vinhozinho, ler um livro, é o meu momento de descompressão, assim. E é a materialização de um sonho também que todo arquiteto aí que deve estar assistindo esse vídeo já deve ter sonhado em ter uma Molly, né? E a conquista de ter uma dela em casa é incrível. Essa minha, ela é de um antiquário, porque uma das coisas que eu queria, além de querer uma Molly, era querer uma Molly da década de 60. Então eu queria ela em jacarandá, eu queria ela com a estrutura mais escura. Então procurei muito, tem que ficar atento, tá, gente? Porque tem muita falsificação. E aqui eu coloquei algumas peças que são importantes pra mim de várias formas, assim, e o que eu queria transmitir, porque é a entrada da minha casa. Então, é o meu cantinho, mas também é a primeira coisa que as pessoas veem na hora que elas entram aqui. Esse quadro é do Quiolo, isso aqui são movimentos de areia. Então, tudo que eu coloquei aqui em casa tem um pouco a ver com o mar, tem um pouco a ver com natureza, com lugares que eu já estive, com água. Eu até falei num post que eu fiz no Instagram que eu gosto muito de água e eu queria que tudo remetesse à água, porque eu sou quase 100% do meu mapa astral é terra, né? Então eu preciso de água para equilibrar um pouquinho essa pessoa aqui. E aí, eu amo esse quadro era de uma mostra que eu fiz lá em Londrina uma vez, e aí eu trouxe ele, e mesmo ele sendo preto e branco e com uma pegada mais moderna, eu acho que ele entrou perfeitamente com o resto da minha casa. Essa mão de bronze é do Gustavo Dias, e eu conheci ele numa feira uma vez de novos designers em São Paulo, e eu me apaixonei por essa mão, e é como se ela oferecesse flores para todo mundo que entra aqui em casa. Então seja bem-vindo, eu te recebo com flores. Então ela fica bem aqui na entrada, eu não coloquei ela mais pra lá, porque senão ela fica meio perdida, a porta ia abrir em cima dela, enfim. E aí eu quis compor esse espacinho aqui. E essas peneiras, cada uma eu trouxe de um lugar. Uma eu trouxe de uma tribo indígena de Caraíva, a outra eu trouxe do Ceará e a outra eu trouxe do Maranhão. Então eu adoro peneira, eu gosto de fazer composição assim. Enfim, a cada viagem é uma nova peneira. Vamos ver quantas peneiras eu vou colocar nessa parede. Bom, vou falar pra vocês um pouquinho também do teto. O meu teto é o teto vinílico. Eu conheci eles na Revestir de 2020, né? O nosso último evento aí antes da pandemia. E eu achei a proposta muito bacana, achei... tem um custo-benefício ótimo, fácil de instalar e para fazer obra limpa. Ele é a nova geração daqueles forros de PVC, só que muito mais bonito, né? Mais sofisticado, enfim. E eu queria teto de madeira aqui em casa, só que também, até por uma questão de custo, eu achei mais interessante eu fazer ele no teto vinílico. Porque antigamente, nos meus clientes, eu fazia o forro de gesso e eu colava as placas de piso vinílico no forro de gesso, para dar esse efeito, né, de madeira e tal. E aí, quando eu fui pesquisar os acabamentos, eu resolvi usar esse, que era a cor que eu queria também. Então é um carvalho, né? A minha referência é carvalho, tá? Carvalho americano. Então se vocês gostaram da cor da minha casa, fica aí a dica pra vocês.
que por sua vez combina com o piso da Recovering. A Recovering é revendedor do piso da Chronotex aqui no Brasil. A Chronotex é uma marca alemã de piso, então ele é uma evolução do laminado, tá? Eu falo que é o primo rico do laminado. E aí eu quis instalar em chevron para fazer e dá um charme diferente. Eu adoro o piso instalado, espinha de peixe, chevron, escama de peixe, enfim. E aí eu quis fazer o meu dessa forma, pra dar um brilho no piso.